Olá, aqui é o Wesley de Paula e nós estamos iniciando mais um podcast do PW Power. Este podcast que fala sobre espiritualidade, educação, trazemos assuntos propriamente para engajar com você da atualidade. E hoje, nesse dia muito especial, estamos com a Marcela de Lourenço, que é pedagoga, pós-graduando em autismo, defensora dos direitos das crianças com deficiência, coordenadora do projeto CRI e conselheira municipal da Onda Autismo. E também pastora da igreja Bola de Neve, a quem eu quero mandar um abraço ao pastor Rodrigo Foca, pastor Rodrigo Foca, bem como também ao Christian, o seu filho. E hoje nós estamos muito alegres em poder recebê-la, até porque ela está lançando o seu livro, que é Este Lugar Também é Meu, onde fala sobre inclusão. E hoje eu quero desejar bem-vindo aqui a Marcela de Lourenço. Boa tarde, Wesley. Muito obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer e alegria falar sobre inclusão, dar voz à pessoa com deficiência, para que a sociedade compreenda, né, que nós podemos ser facilitadores para que essas pessoas estejam incluídas em todos os lugares e não só passando ali, não só ocupando um espaço, uma cadeira, mas se tornando parte, convivendo e tendo acesso a tudo, ao que todos têm. Muito interessante, o tema é Este Lugar Também é Meu. É muito interessante porque fala sobre essa questão da inclusão. Né? E eu folhei o livro aqui, é um tema que está muito em voga, eu até quero parabenizar, porque nós precisamos, eu como educador, também como um papel social de pastor, e isso nós vemos uma grande dificuldade dentro das igrejas, nós termos essas crianças, dificuldade de nós, no sentido não por poder tê-las, mas de estar ali incluindo elas, e também pelo fato de a sociedade hoje estar um tanto quanto mais atenta a essas informações, né? Nesse preâmbulo, porque eu lembro quando pequeno era, quantas e quantas crianças tinham algumas deficiências ou alguns transtornos, e nós estereotipávamos mesmo, dávamos apelidos, mesmo dentro da igreja, tinha aqueles que davam os trabalhos, nós levávamos para o círculo de oração, levava para o manto, para o monte, porque muitas vezes estávamos não sabendo como lidar com aquilo, dentro da própria escola. Quantas e quantas crianças eu vejo que ficaram para trás, porque não tinha como, não conseguia engajar na sala de aula, aquelas outras iam para frente e ela ficava para trás. E a professora, né, professora Marcela de Lourenço, ela lançou este livro, Este Lugar Também é Meu, explicando um pouco o que é essa questão da inclusão. E a primeira pergunta é, essa diferença que eu vi no livro, inclusão e integração. Que isso, como que nós podemos entender isso um pouco? E eu quero que você fale um pouco sobre essa questão da inclusão e a integração. Vamos lá. Eu quero dar um exemplo bem prático, porque dá para a gente visualizar esse conceito. Então, imagine que você tenha um amigo cadeirante e você quer convidá-lo para sua festa de 15 anos, para a festa do filho que vai fazer 15 anos. Então, esse cadeirante recebeu o convite, ele foi integrado, todas as pessoas receberam o convite. Mas se o cadeirante estiver lá no momento da valsa e todo mundo estiver dançando e o cadeirante apreciando de longe, ele estará naquele ambiente. Ele faz parte daquele ambiente, mas ele não se tornou participante. Aí, quando nós temos aquela pessoa com um olhar mais atento, com uma visão de inclusão, entendendo que para incluir alguém eu não preciso ir para Harvard, eu não preciso ler o livro da Marcela, eu não preciso estudar anos na educação especial, mas basta eu me colocar no lugar do outro, eu ter um olhar. O que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse nesse lugar, andando com a minha muleta, andando com a cadeira de rodas? O que eu gostaria? Então, quando esse amigo com um olhar sensível vai lá, vem cá, vamos dançar, vamos para a hora da valsa, esse amigo promoveu inclusão. Então, integração é estar
todo mundo no mesmo ambiente. E inclusão é tornar acessível a tudo que aquele ambiente oferece para todas as pessoas, com deficiência ou não. E lembrando, Wesley, que inclusão é para todos, não é só para a pessoa com deficiência. Essa semana eu palestrei num hospital aqui na Mogi Mater, em Mogi das Cruzes, e eu dei o seguinte exemplo. Havia uma funcionária ali, uma enfermeira, que ela era recém-contratada. Essa enfermeira, ela não conhecia o hospital inteiro, ela não tinha amizade com todas as pessoas. Então, embora não tivesse nenhuma deficiência, ela precisou de facilitadores para que de fato ela fosse incluída como a nova gerente da enfermagem, como a nova funcionária do hospital. Então, em diversos momentos da vida, cada um de nós precisa de inclusão. E nesse caminho, nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Não são as grandes tecnologias, embora tenha relevância, não são as novas ferramentas, mas são pessoas que tenham esse olhar e que peguem na nossa mão ou da pessoa com deficiência e deem a ela essa possibilidade de ser incluída, de ter acesso ao que todo mundo tem. Quando nós falamos dessa questão da inclusão, né, propriamente dita, aí eu vi, o IBGE em 2019 alencou 17,3 milhões de pessoas acima de 2 anos com deficiências. Então é muita gente. Sim. 17,3 milhões no Brasil com deficiência e crianças de 2 anos acima. Então imagina essa gama de pessoas que estão ao nosso lado, e eu digo esses 17,3 milhões que propriamente deve ter um laudo dizendo, olha, tem esse déficit, tem essa deficiência, esse transtorno, e imagino tantos quanto que a negação da família, ou muitas vezes não tem acesso à informação, até mesmo o especialista para diagnosticar, né? E isso voga porque essas pessoas, muitas vezes, com essas deficiências, ela é um ser humano. E é isso que nós temos que entender. É um ser humano que, se trabalhado, e eu posso falar isso dentro do estabelecimento educacional que está a professora Marina, nós temos crianças que são laudadas, crianças que têm as suas deficiências, mas trabalhando com eles para e passos, eles desenvolvem a vida normal, né? E vale lembrar que, como esse livro, este lugar também é meu, tem esse espaço a eles, porque 17,3 milhões no Brasil são muitas pessoas, né? E hoje, graças a Deus, com a tecnologia, com as redes sociais, com as mídias sociais, isso nos aproxima mais em poder fazer esse trabalho e trazer estas crianças para que possa ter o seu desenvolvimento. Mas, Marcela de Lourenço, como isso apareceu na sua vida? Como que surgiu a ideia do livro? Como que surgiu você focar nesta questão da inclusão e trabalhar e ajudar outras mães, ajudar outras pessoas? Fale um pouco para nós como que se tornou real isso na sua vida. Em 2012, eu já tinha o Christian, meu filho, meu único filho por enquanto, e eu comecei a perceber que ele tinha algumas características diferentes de crianças da mesma idade dele. A gente não deve comparar nenhuma criança com a outra, mas existem parâmetros que inclusive são usados na própria medicina para identificar se o desenvolvimento está adequado, está correspondente a uma criança daquela idade. E eu percebi que o Christian não formava frases, ele tinha diversos comportamentos repetitivos, como, por exemplo, alinhar objetos. Se ele encontrasse 2 garrafas, 3 garrafas, ele ia colocar uma na sequência da outra. E eu procurei uma fono justamente para tirar essa minha dúvida. Por que que ele só fala palavras soltas e não forma frases? E essa fono, num primeiro momento, achou que estava dentro do desenvolvimento esperado e me pediu para fazer mais estímulos e me deu a dica de um material que depois eu fui descobrir que é uma comunicação alternativa para autistas chamado PECS. E quando eu
busquei, pesquisei, para que serve o PECS? Então eu me deparei com esse tema autismo e aí, em pouco tempo, eu entendi que o meu filho estava no espectro do autismo. E ali, Wesley, algo acendeu dentro de mim, porque a inclusão, ela sempre esteve nas minhas veias. Eu não tinha exatamente essa nomenclatura, mas isso faz parte da minha personalidade, de quem eu sou, da minha missão de vida, dos valores que Deus colocou dentro de mim. E aí eu fui juntando várias peças. Eu me lembrei que no meu primeiro semestre de faculdade haviam 2 alunas com deficiência visual. As 2, elas tinham 100%, elas não tinham nenhum grau, né? Não era aquela questão de ter um grau pequeno, né? Elas dependiam completamente de pessoas, de materiais adaptados, e eu vi quantas barreiras haviam ali, e isso me deixava muito desconfortável. E fui me lembrando de tantas outras situações que na escola eu presenciei, né, crianças como, por exemplo, que já tinham uma certa idade e a família não tinha esse olhar, ou os próprios profissionais, os próprios médicos que acompanhavam não fechavam esse diagnóstico. Por que essa criança tem tantos atrasos? E o momento específico do livro foi quando uma amiga, também mãe TEA, que é a sigla que a gente usa, transtorno do espectro autista, ela me relatou algumas situações que ela estava vivendo de exclusão. E, infelizmente, no local onde deve haver mais inclusão, no livro eu falo isso, que o lugar da sociedade que mais precisa de inclusão é na igreja, porque a Bíblia é o livro que mais cita histórias de pessoas incluídas. Jesus foi o maior agente de inclusão de toda a história. Então, a igreja é o primeiro lugar da sociedade que deve haver inclusão. Então, algo acendeu dentro de mim para que eu escrevesse para informar a sociedade e principalmente a igreja. Porque a igreja, ela não inclui por falta de informação, por ignorância, por paradigmas, né, que precisam ser quebrados. Então, foi ali que eu entendi que era necessário falar, ensinar, capacitar. Eu falando nessa questão, trazendo para o meio da questão da religião, da igreja, nós vemos que nós não estávamos ou estamos nos preparando ou trabalhando para isso, né? Porque muitas vezes a mãe que tem esse filho com deficiência, com esse transtorno, a igreja muitas vezes torna-se um lugar de refúgio dela. Deixa eu me conectar aqui com Deus um pouco. E lá a criança, o som é alto, os movimentos fazem com que ela fique mais agitada e ela, ao invés de ir para a igreja para se conectar, ela fica um tanto quanto mais cansada, até porque ela tenta adequar essa criança naquele ambiente que a criança não vai adequar. E nós começamos a olhar feio para ela, dizendo, pô, segura esse filho aí. E eu até hoje conversava com uma pessoa, estudando um pouco o livro da senhora, e falei, quantas vezes eu errei como pastor? Mãe, segura esse filho aí. Oh, esse menino correndo na igreja aqui. Você não tem pai, não? Mas é uma questão de uma criança especial que não tem essa muitas vezes, pela idade mental dele, não tem essa capciosidade, não tem essa questão de estar ambientado naquele local, e aquele ambiente não é para ela. E lembro-me também, com essa fala que você falou agora, 2 momentos que me fazem memória. Eu fiz técnica de processamento de dados e eu lembro que tinha um menino que era surdo e mudo na sala. Agora eu tô pensando assim, como, até lembro o nome dele, Samuel. Como que ele estudava? Porque ele lia lábios, mas tá bom, mas de vez em quando o professor tava de costa, tava, né, não tinha libras, né? Foi o mês passado, assim, que eu fiz técnica de processamento de dados, entendeu? Mas agora vendo assim, não tinha libras, né? E uma pessoa que estava só integrada ali e a escola tirando dinheiro dos pais. Né? Em outro momento também eu lembro que quando criança na classe tinha lá Jorge de Cristo, Cordeirinho de Jesus, toda igreja tem, né? Que nós conhece, tinha vários meninos que tinham essas deficiências e tantas outras coisas, e
estavam lá integrados também, fica quieto, ó, nós vamos lá agora cantar no altar, menino, você tem que ficar quieto, né? E começava o hino, o menino saia correndo, né? E muitas vezes porque estava integrado. E eu louvo a Deus por Deus estar levantando pessoas como você nesse sentido de trazer esta visão. Na igreja pela qual eu faço parte também já tem uma sala só de inclusão e essa conscientização, em outras igrejas também nós temos visto esta bandeira sendo levantada porque nós temos que entender que é uma alma também, que Jesus quer salvar, que se trabalhar a esta forma de nós fazermos. E uma pergunta antes, porém, você falou algo muito importante, né? Você começa a enxergar algumas coisas, né? Na escola, e é isso que é muito importante, você que está assistindo, nós estamos hoje aqui com a Marcela de Lourenço, que é pedagoga, fez pós-graduação em autismo, tem a sua especialidade e também trabalha com essas pessoas com deficiência. Na escola nós temos muito esse problema, principalmente com pessoas cristãs, né? Nós chamamos o pai e diz, olha, seu filho tem esse comportamento. Ah, ele é assim mesmo, ele é desligado. Mas não é que todas as crianças são iguais, mas eles são parecidos e os comportamentos para a idade dentro de uma sala de 15 alunos tem que ser, destoa alguns, poucos, sim, mas não pode se destoar tanto. E aí você chama o pai e fala, não, ele é assim mesmo, ixi, ó, eu já falei para ele, ele é desligado, eu vou conversar com ele, você vai ver, ele vai melhorar. E não melhora. Né? Isso seria uma negação nesse primeiro momento de falar, não, meu filho não é. E foi esses sinais que foram dados, né, para você, para trazer essa questão e olhar o seu filho. Tem muito disso, né? O pai diz, não, isso é normal para o filho, e isso você encontra bastante? Sim, isso se repete com muita frequência. E isso é muito ruim. A gente chama isso de negação, né? Porque a criança o adolescente deixa de receber a intervenção que vai ajudá-la a ter mais autonomia, mais independência, porque o objetivo de ter um laudo não é isolar essa criança, estereotipar, né? Padronizar, mas é oferecer a ela os recursos necessários para que ela esteja ali de fato incluída. E então isso se repete sim, e é muito prejudicial para a criança, prejudicial para a família, que depois de um tempo ela vai continuar com aquela situação, mas ainda mais agravada, porque o cérebro, ele responde de uma outra maneira, se a criança tem 2 anos ou se ela tem 20. O cérebro ele está pronto ali com novas sinapses. É claro que a neuroplasticidade ela vai acontecer a vida inteira, até num idoso, mas a gente sabe que o trabalho ele tem mais resultado logo cedo, por isso que se usa muito a intervenção precoce. Quando um bebezinho de 1 ano e meio, ele não tem o desenvolvimento esperado para aquela idade, embora seja um bebê, de acordo com a lei federal, ele deve receber o diagnóstico precoce. Estou falando agora especificamente do autismo, que é uma deficiência que não é visível. Por exemplo, se a mãe lá na gestação ela fez o ultrassom, ela vai descobrir se o filho tem síndrome de Down, ou em grande parte das vezes. Mas o autismo não, só começa a se perceber quando já está nessa idade, entre 1 ano e meio, enfim. Alguns médicos com um olhar mais detalhista, eles já conseguem enxergar um pouco antes. Mas por isso que entrou na lei esse artigo, que a criança deve ser encaminhada para a intervenção e receber o diagnóstico precoce. Essas intervenções, é necessário logo quanto antes para que ela possa ter uma vida normal. E assim, a senhora é uma pastora que também tem o viés pastoral. Muitas vezes na igreja, principalmente, eles levam para o lado espiritual. Então vamos orar, mas eu entendo que é como uma pessoa que tem uma diabetes, uma pessoa que tem uma enfermidade ou outra, né? É uma deficiência que, se trabalhada, essa pessoa
se tornará uma pessoa normal dentro da igreja. E até mesmo eu vejo que tem crianças com síndrome que tocam, síndrome de Down, que tocam, que desempenham as suas atividades na igreja. O que nós precisamos é incluí-la, né? Fazer com que ela esteja inclusa dentro desses contextos dela, social. Como fazer uma mãe ou um pai que recebe um diagnóstico? O primeiro momento é a negação. Qual que é o trabalho que é feito? Lógico, para falar isso é longo, mas aqui que a Marcela daria para esta mãe que está nos assistindo, que está aí nos vendo, que teve o diagnóstico, porque eu tenho certeza, no primeiro momento, posso estar errado, mas é um mundo que desabou. Falou, meu Deus do céu, fui escolhido a dedo, Deus, como pode ser um negócio desse? Não, meu filho não é nada disso. Então, nós estamos aqui só com a Marcela, que tem esse livro, Este Lugar Também é Meu, Inclusão de Pessoas com Deficiência na Sociedade Moderna. A mãe recebe o diagnóstico, e quando nós falamos de deficiência, não é só apenas o TEA, não é apenas o síndrome de Down, mas é deficiências físicas, motoras, sensoriais, cognitivas, emocionais. Como trabalhar esta família, porque a família tem que ser trabalhada, e com esta criança. Sim, a primeira coisa é o acolhimento. É dar a essa pessoa o nosso ombro, é nos colocar à disposição, ser um com ela, né? Esse tópico, ele até aparece aqui no livro a respeito do acolhimento das famílias e auxiliar essa família nos próximos passos. Sempre tem alguém, por exemplo, dentro das nossas igrejas, que tem algum conhecimento. Então, o pastor, necessariamente, ele não precisa saber de tudo, ele não está vivendo essa situação, ele não tem essa informação, mas ele pode direcionar essa família a pessoas que entendam. Como já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, que pastores direcionaram a mim, porque sabem que eu vivo isso, que eu entendo isso. Então, acolhimento, informação e não julgar. O objetivo, quando essa família começa as intervenções, as terapias, é que essa criança tenha chances de ter mais autonomia e independência. Não é que essa pessoa, por exemplo, o autista, saia do espectro. Não, mas dentro da condição que ele tem, ele possa se desenvolver à medida que o cérebro dele permitir, que os estímulos permitirem. A gente não sabe como cada pessoa vai responder às intervenções. Podem ser que pessoas tenham mais demora, podem ser que pessoas autistas que sejam não verbais, não venham a desenvolver a comunicação, mas ele pode se tornar totalmente funcional, ter uma vida que ele saiba ter as atividades de vida diárias básicas, tomar banho sozinho, se vestir sozinho, se alimentar sozinho, pegar um ônibus. Há muitos autistas assim. E então é isso, acolhimento, informação e não julgar. Isso é muito importante porque ele tem a vida normal, né? E falando, e aí eu vi aqui no livro, nós temos alguns desafios, lógico, para incluir esta criança, para incluir esta pessoa diagnosticada com, principalmente, vamos lá, o autismo. Qual é o desafio para desta inclusão desta pessoa dentro do ambiente escolar, desde os primeiros anos até se formar no ensino médio? Qual que é o desafio tanto para o pai como para a instituição de ensino e para os professores? Bom, eu fui numa reunião do meu filho semana passada e eu mesma disse isso para os professores, que a gente sabe que não é fácil, que não é simples, mas com engajamento de toda essa equipe, de todas essas pessoas que você citou, a gestão, professores, famílias e terapeutas, o trabalho vai ficar mais fácil. Então, se essa família não tem uma equipe terapêutica, ela precisa correr atrás, porque o professor, ele não substitui o trabalho do psicólogo. O psicólogo não substitui o trabalho do professor. O psicopedagogo da escola não substitui o trabalho da fonoaudióloga. Então, é uma equipe que precisa se unir. Se a família não tem essa equipe, ela precisa
lutar pelos seus direitos, né? Se ela tem plano de saúde, ela vai correr atrás para que o plano forneça essa equipe. Se ela não tem plano de saúde, ela pode entrar com uma ação no município, no estado que ela está, ou ela pode solicitar para os órgãos do município que ela vive esse trabalho de intervenção. E para o professor, o que eu diria? Acredite no seu aluno, porque eles nos surpreendem. Alunos típicos, né? A gente usa esse termo para não usar o termo normal. Alunos típicos, ou seja, alunos que não têm deficiência, eles também precisam de um olhar individual. Cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa tem o seu ritmo, tem a sua tem a sua inteligência, né? Se a gente olhar aquilo que Gardner falou, ele falou sobre 7 tipos de inteligências. Então, acredite no seu aluno, descubra quem ele é, reforce os interesses, faça um plano de aula baseado naquilo que a família trouxe, que a equipe multidisciplinar de atendimentos trouxe. Una-se a gestão também para traçarem esse plano. Comuniquem a sala a todos os alunos, porque se não houver socialização, esse aluno com deficiência vai sofrer muito, porque ele tem necessidade de ser aceito, de ser visto, ele tem necessidade de se sentir participante dali. Então todo mundo precisa ser treinado, inclusive as famílias dos outros alunos que não têm deficiência. A família precisa saber que aquele aluno que tem deficiência, ele tem direito a estar ali, por isso esse nome, este lugar também é meu. Poderia ser o filho dele e tudo é possível. Essa criança só precisa de um olhar individual. Ela não precisa de preconceito, ela precisa de acolhimento. É muito interessante isto, porque esse trabalho multidisciplinar e juntamente com a família é de suma importância, né? Sim. Lógico, vendendo meu peixe aqui como colégio, nós fazemos muito isso. Está aqui a professora, está aí a aluna, nós temos alguns alunos que são alunos de inclusão, que têm laudos, e em alguns específicos, antes de ele vir para a escola, antes de ele entrar na sala de aula, nós conversamos com a sala dele. Olha, vai entrar um aluno que tem essas características, que alguns até emitem sons, motores, para que eles não, né? Então, olha, vai entrar esse aluno. Então, quando chega, tanto o aluno quanto os familiares já sabem esta questão, e também, porque nós tivemos, e aí a tribulação produz a experiência, né? Nós tivemos um problema que a prova desses alunos são diferenciadas, né? Por exemplo, aquele que tem o TDAH, não consegue se concentrar, as questões são menores para que ele possa ler e não se perder, né? E a prova foi com uma cor diferente. Aí o outro, logo no começo, uns 3 anos, sabe dizer, por que a sua prova é diferente? Aí o outro diz, porque ele é retardado, né? Porque aquele menino não estava preparado para entender isso, né? Então isso é muito importante dentro. E eu estou falando um case que aconteceu comigo. Toda a escola está preparada, o multidisciplinar preparado e também a familiar preparado. Uma questão que eu vejo muito, e eu queria que você falasse para mim, que há 2 vertentes. Primeiro, a negação, né? Tem muitos pais que negam. Eu tenho vários alunos, vários pais lá que nós chamamos, mas pai, olha, ela não está conseguindo se concentrar, não consegue escrever, que foi algumas características. Teve o pai falando, não, é assim mesmo. E o outro lado também, quando é diagnosticado, o pai pega esse filho e começa agora a ser o vitimismo. O filho tem que ser tratado como diferenciado em tudo. E o pai fica em cima da escola e não, olha, esse menino não pode escrever desse jeito, não pode fazer aquilo. Isso também atrapalha muito. Sim. E eu queria falar que a senhora falasse um pouco sobre isso. Essa família precisa desmistificar aquilo que é realmente uma necessidade de tornar aquela atividade, aquele ambiente acessível, adaptado, sim, ou aquilo que é, como você falou, um medo, né? As famílias ficam com esse medo, ficam com essas emoções à flor da pele, porque a família está ali
e em outros ambientes ela encontra portas fechadas. Por exemplo, ela vai num almoço de família e aí os primos têm aquele comentário sem noção. Aí, de repente, a avó, que é alguém muito idosa, que não conhece, que não estudou, também fala alguma coisa. Aí, daqui a pouco, a família não está mais chamando para nenhuma comemoração. Aí, ela vai na igreja, sem querer, o irmão fala, vamos entrar num propósito de jejum. Aí, ela vai no clube, ela vai ao shopping. Então, essa família, ela acaba vendo problema onde não existe. Então, ela precisa separar isso. E sempre que a escola receber essa quantidade de demandas, a escola pode fazer o seguinte: vamos anotar isso que você está identificando? Vamos conversar com o professor, com a equipe multidisciplinar que atende o aluno e vamos entender essa necessidade? Eu vou dar só um exemplo rápido a respeito de adaptação curricular. O Christian tem 12 anos, ele está no 7º ano, então não é mais aquele conteúdo só de uma atividade artística, é um conteúdo complexo. Então, num determinado momento, eu solicitei essa adaptação, mas cognitivamente falando, ele não tem necessidade dessa adaptação, porque ele tem total capacidade de aprender. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade é que aquele conteúdo é extenso, são muitas leituras no 7º ano, e tudo aquilo causa uma extrema ansiedade. Então, precisa haver esse olhar. Bom, ele sabe ler, ele tem a capacidade de interpretação, mas ler 20 páginas vai levá-lo a um estresse. E esse estresse vai gerando muitos sentimentos. Esse olhar é importante. Muito bem. Qual que é o desafio, e não só nesse ambiente escolar? E aí, trazendo para o lado que nós estamos mais próximos, qual que é o desafio dos líderes religiosos? No sentido, porque a igreja tem crescido, e logicamente a igreja crescendo, está sendo atraída várias pessoas, com elas são famílias, que têm elas, filhos que são autistas, que têm necessidades. Quais os desafios dessas igrejas para incluir estas pessoas, né? Como que a senhora, aí como pastora, vê isso e está na linha de batalha, até para que nós possamos ajudar muitos pastores que estão aqui nos assistindo, que vão nos assistir, que muitas vezes tem essa dificuldade, né? Que ele chega, e eu já vi isso, olha, meu filho, já vi muito isso, olha, a mãe foi fazer o pré-natal e lá deu como síndrome de Down na 31, né? O cromossomo. 21. Cromossomo 21, deu a quebra, olha, provavelmente essa mãe vai desesperar do pastor, não, tem que orar, vai ter que orar, e a mãe faz o quê? Acredita na oração. Irmã, pode ir tranquila que o nome já está lá no monte. Deu certo, o menino nasce com a síndrome, né? E aí, quantas pessoas criam frustração em outras pessoas por causa disso? Porque ao invés de tratar ou trazer esta inclusão, deixa eu explicar, não que eu não creia que Deus faça as coisas, igual eu falei na outra anterior aqui. Estou explicando o lado específico da saúde, o lado específico da ciência. Tá? Nasceu com lá o cromossomo 21 com síndrome de Down. Né? Então, muitas vezes, vamos orar que vai mudar. Não, é uma criança que precisa ser inclusa, não apenas integrada. Né? Qual o desafio deste pastor para poder fazer um trabalho com esta família e com a igreja? Vamos lá. Acho que a gente precisa olhar um pouco além. Porque a nossa primeira visão como cristão é a cura, é o milagre, é se tornar típico, ou, só para traduzir para vocês, eu não uso esse termo, normal. Mas vamos imaginar, vamos perguntar para o criador dessa criança, desse bebê que essa mãe está gerando, se lá na onisciência ele escreveu que essa criança, vou usar o meu exemplo, que o Christian deve ser típico. Será que, como diz lá o Salmo 139, que quando nas profundezas do oculto nós éramos formados, Deus já nos via, Deus já nos sabia quem nós éramos, será que Deus já não tinha escrito que o Christian deve ser autista porque
as características que ele tem vão glorificar a Deus, vão levá-lo ao propósito, ao destino, à missão que ele tem na Terra. É exatamente aquela característica autística que vai fazer ele cumprir o chamado. Eu creio, Wesley, que a gente vai viver um tempo que pessoas... Sabe quando o apóstolo Paulo falou que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são? Eu não estou querendo diminuir o valor da pessoa com deficiência. Sim. Eu só estou querendo trazer uma visão de que aquilo que aparentemente para a sociedade é alguém que se tornaria... invisível, é exatamente essa pessoa que o Espírito de Deus vai revelar algo poderoso, que Deus vai trazer por meio da vida dela uma informação que a humanidade ainda não teve, uma experiência. João Batista, quando ele esteve naquele tempo, ele trouxe uma revolução para sua época, e João Batista, ele era completamente diferente. Então, como pastores, como cristãos, a gente precisa entender que nem todas as pessoas precisam viver o padrão de serem curadas. Eu falo isso também no capítulo Inclusão na Igreja, que eu creio que algumas pessoas perderão diagnósticos distintos, mas muitas... elas serão usadas pelo Senhor dentro das suas questões. Eu já vi pessoas orando em línguas através dos sinais de Libras. Parece uma loucura, parece impossível, mas Deus, ele não cabe numa caixinha. O Espírito de Deus é abundante, ele é revolucionário. Eu creio que pessoas com deficiência, elas têm experiências com Deus, mesmo com a sua capacidade cognitiva reduzida. Será que o Espírito Santo só pode se revelar a pessoas que têm o seu grau de inteligência como todas as outras? Será que ele seria tão pequeno que ele não possa falar com um surdo que não ouve? Será que ele fala dentro de nós? Ou até que o surdo, em algum momento da sua vida, ouça a voz audível do Espírito Santo? Então não vamos padronizar. Nós temos que crer que nesses últimos dias, que os dias que a gente crê que vem o avivamento e que já veio e que continua vindo, que esses são os trabalhadores da última hora. Eu creio que pessoas com deficiência... A igreja, ela é o reflexo da sociedade. Sim. Aquele número que você apresentou de pessoas com deficiência, 17 milhões, eu creio que dentre esses há profetas do Senhor. Amém. Há pessoas que vão da sua forma, com as suas limitações. Eu creio que... Já viu no altar algum pastor cadeirante? É raro. Eu creio que isso vai acontecer. Será que a gente já viu algum autista pregando a palavra de Deus, mesmo com limitações, e tendo uma revelação na palavra justamente por causa daquele cérebro que eu não tenho e que ele consegue captar coisas que eu não? Ele consegue descobrir coisas na palavra que eu não? Então a gente tem que crer, a gente tem que acolher, aceitar e não padronizar. Quer orar? Ore, mas saiba que perder o diagnóstico não é o que Deus escreveu para todo mundo. A onisciência de Deus está bem à frente de todas essas questões nossas do querer, né? Sim. É muito interessante e vamos ver. E é interessante, não se vê pastores cadeirantes, não se vê muitas vezes, são pessoas que são estereotipadas dentro do nosso próprio local, onde muito nós deveríamos incluir. Né? Como na fala inicial, Jesus foi uma das pessoas que mais incluiu pessoas, né? O endemoniado de Gadareno, ele vai lá, né? Ele vai lá, vem, né? Ele vai atrás, ele incluiu pessoas que estavam à mercê da sociedade ou nas margens. Jesus sempre incluiu. Eu estou falando hoje com a Marcela de Lourenço, que é pedagoga, que lançou esse livro muito interessante, Este Lugar Também é Meu. E a inclusão de pessoas com deficiências na sociedade moderna. E onde que nós podemos encontrar esse livro
Marcela, que também é pastora aqui da grande igreja Bola de Neve em Mogi das Cruzes. Tem aqui o livro que é, no seu sumário, que é inclusão não é integração, não há o capacitismo, inclusão escolar, residência protegida, inclusão em ambientes sociais, inclusão em espaço de saúde, inclusão em meio de transporte, histórico legislativo da educação inclusiva, história da educação inclusiva ao redor do mundo e do direito à educação. Onde nós podemos encontrar, primeiramente, a Marcela, né? E depois o livro para que aqueles que queiram adquirir ou também convidá-la para estar em escolas, hospitais, igrejas, enfim. O meu Instagram é @marceladelourenco, meu Facebook Marcela Diniz de Lourenço. O livro está disponível tanto na igreja, aqui em Mogi das Cruzes, como no Mercado Livre. Mercado Livre ou na igreja, na Bola de Neve, que é a Avenida São Paulo, é isso? Avenida São Paulo 33. Avenida São Paulo 33, na frente, sempre está lá como que é o nome do departamento, meu Deus, que acolhe, o acolhimento. Ela é do acolhimento? Boas-vindas. Da Boas-Vindas. Tá dançando a Marina lá nas Boas-Vindas, sempre tá dançando lá, né? Na frente a Marina é a professora que faz parte. É uma pergunta muito própria que muitas pessoas falam, e aí a Marcela disse aqui, olha, procure um plano de saúde para que ele possa integrar, procure essa equipe multidisciplinar, e tem pessoas dizendo, mas eu não tenho nem recursos para isso. Muitas pessoas chegam, eu não tenho nem como pagar uma mãe falou para mim, R$170, que era lá do exame que ele precisava fazer, do auricular, alguma coisa assim que tinha que fazer. Há algumas outras formas, e eu vi aqui que é coordenação do Projeto CRI, conselheira municipal da Onda do Autismo. O que o ente público, e aqui eu queria que, não sei se há essa informação também, orientar estas mães que não têm essas condições financeiras, como o ente público pode ajudá-la em alguns aspectos para que possa incluir, para que possa obter alguns laudos ou até mesmo alguns encaminhamentos e até mesmo o atendimento específico. Bom, essa pessoa pode procurar a Defensoria Pública, porque ela tem esse direito, está na lei. Então, os municípios precisam oferecer o atendimento multidisciplinar, como eu falei, o acesso ao neuropediatra, todos os exames necessários. Então, procure a Defensoria Pública. Nós temos especificamente aqui em Mogi 2 equipamentos que atendem pessoa com deficiência, que é o Proescolar e a EMESP. Procure esses órgãos também. Daqui a algum tempo nós teremos a 4ª clínica escola do Brasil, uma conquista da luta de muitas famílias, então vai facilitar para quem é autista, mas se for uma outra deficiência, tem outros órgãos que pode ajudar, a PAI, a ACD, mas não deixe de correr atrás disso porque é direito. Direito precisa ser, de fato, vivido. E outra coisa em relação à parte financeira é que se essa família, se o pai, a mãe, ou se não tem o pai, se essa mãe está desempregada, ela pode ter acesso ao benefício do LOAS. Também ela pode procurar um órgão, o CRAS, e fale comigo que eu vou te ajudar. Esse LOAS é um benefício que tem por ter a criança por deficiência para ajudar nessa locomoção, para ajudar em todos esses aspectos. Uma coisa que não pode é ficar inerte, né? Não deixa o tempo passar. Um aparelho público, apesar de em alguns aspectos ser deficiente ou até um tanto quanto demorado, mas ele está ali e se você for atrás ele vai sanar algumas questões. Então você que é mãe, você que é pai, você que é responsável, tem que correr atrás, né? Não pode ficar também esperando em alguns aspectos para que venha acontecer. Seu filho, ele tem o direito da inclusão dentro da escola, seu filho ele tem o direito da inclusão em qualquer lugar, e esse livro fala muito bem sobre isso. Em qualquer lugar, ele tem o espaço dele. Este lugar também é meu.
Então, o seu filho ou alguém que esteja próximo, seja um orientador também, uma pessoa que possa conversar sobre isso. Porque muitas vezes é mais fácil ficar inerte, deixa passar, ele é assim mesmo, passar a mão. Não, ele pode ser tanto quanto, não é falar, essa fala normal não existe, mas ele é uma pessoa que tem uma deficiência, mas que também tem possibilidade de ter uma vida normal como qualquer outro. Hoje nós recebemos a Marcela, quero agradecer demais você que está aqui assistindo nosso podcast, procure ela, eu acho que é muito interessante você levar na sua igreja, levar na escola, eu quero levar lá na escola para falar com os nossos professores também, para que eles possam ser capacitados, e você pode entrar nas redes sociais aí na Marcela de Lorenzo no Instagram, Lourenco, né? Lourenco no Instagram ou no Facebook, ou até mesmo tem YouTube também, algumas palestras. Ainda não, mas vai chegar lá. Ou também fazer uma visita, olha, fazendo merchan, lá na Bola de Neve Church, que é a Avenida São Paulo, número 33. Quero agradecer a presença aqui, tenho certeza que foi de muita valia para muitos pais, para muitas pessoas que estão nos assistindo, e o livro também, você que está aí, adquira para que você possa ler, dá de presente para a mãe, para alguém que tenha um filho de inclusão, e deixa alguma palavra aqui para nós agora no finalmente, Marcela. Muito obrigada. Eu quero convocar todos vocês que nos ouvem, que vão assistir depois, a ser um agente de inclusão. Quando eu falo de inclusão, eu falo de você facilitar esse ambiente, de você adaptar o ambiente que você vive, seja a escola, a igreja, a família. Mas a principal adaptação não são os materiais em braille, não são os PECs, que é a comunicação alternativa para autistas não verbais. A principal adaptação é dentro de nós, começa no nosso coração, no nosso olhar. O nosso olhar deve ser aquele de empatia, deve ser aquele, e se fosse comigo? E se fosse o meu filho? Eu espero esse dia que nós teremos muitas pessoas dentro das suas realidades, sendo esses agentes de inclusão. Muito bem, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Quero convidar você a compartilhar. Você conhecer alguém que tem um filho que seja de inclusão, com alguma deficiência, e deficiência não é só cognitiva, motora, deficiência emocional, envie esse link, mande para o grupo da igreja, para os grupos da família, os grupos escolares. Para quê? Para que nós possamos entender que este lugar também é meu. Muito obrigado a você, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho para que você receba as notificações dos vídeos novos. Deus abençoe, que é o Wesley de Paula, PW Power é o seu podcast no seu canal do YouTube. Obrigado.